Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, para nossa aula de hoje, vou falar um pouquinho das escalas termométricas. Aula passada nós vimos a diferença de calor e temperatura. Então, só para relembrar, né? O que é temperatura mesmo? Bom, temperatura era uma medida do grau de agitação térmica das partículas. As partículas a gente não consegue enxergar elas a olho nu, elas estão lá paradinhas, quietinhas, dentro dos materiais, elas podem estar formando os sólidos, os líquidos, os gases, todos eles são compostos por partículas. Depende qual estado da matéria os átomos e moléculas que formam essas partículas estão, tá? Então, se eu tiver um gás, vou ter partículas no estado gasoso. Se eu tiver um líquido, vou ter partículas no estado líquido. Se eu tiver um sólido, vou ter partículas no estado sólido. Porém, quando eu forneço calor, seja para um sólido, líquido ou um gasoso, aqui eu coloquei um exemplo de um sólido para mostrar as partículas. Quando eu forneço calor, as moléculas que estão aqui dentro, elas começam a se movimentar. Elas ganham energia cinética, que é a modalidade de energia associada à movimentação delas, tá? E aí, se elas se movimentam, elas podem até mudar de um estado físico para o outro. Então, o sólido pode ficar líquido, o líquido pode ficar gasoso. Eu posso ter a volta também. Então, a temperatura, ela está associada à mudança de estado, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, né? A volta. Bom, o termômetro, qual que é a importância do termômetro? O termômetro é um aparelho, né, de medida que vai medir a temperatura e converter isso para números, os famosos graus que a gente vai falar, tá? Bom, então temperatura é isso. E calor? Bom, calor é a energia térmica em trânsito, que sempre vai de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, na verdade, o frio, o que é a sensação térmica de frio? O frio é porque o meio roubou o calor do teu corpo. O teu corpo estava quente, cedeu o calor pro meio e você ficou com frio. O frio é a ausência de calor. Então, não está frio, não está calor, por quê? Calor e frio são termos que a gente usa para energia em movimento, tá? O correto é a gente falar, hoje a temperatura está alta, hoje a temperatura está baixa. Porém, no nosso dia a dia, a gente acaba não usando, nem eu uso. Todo mundo fala, né? Tá calor, tá frio, esquentou, esfriou. O correto é falar sobre a temperatura, mas tudo bem, só na aula de ciências que não pode, tá? Bom, eu vou entrar em escala termométrica para vocês entenderem como é que um termômetro ele é feito. Mas antes disso, eu preciso falar de duas coisas muito importantes, que são as temperaturas ou pontos de fusão e a temperatura ou ponto de ebulição. Então, o foco da nossa aula hoje é falar sobre o ponto de fusão e ponto de ebulição. Nas escalas, a gente chama de pontos fixos. Ponto de gelo seria o ponto de fusão. E o ponto de vapor seria o ponto de ebulição. Fusão. O que é fusão? Fusão é um processo de mudança de estado físico, ou seja, é a passagem de uma substância que está do estado sólido para o estado líquido. O gelo funde, tá? Então, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. O gelo fundente, o que você tem? Você tem estado sólido e vai derreter e passar no estado, pro estado líquido. Se você colocar um termômetro no gelo e colocar um termômetro na água gelada, no momento em que ele está derretendo, eles vão marcar a mesma temperatura, que é 0 graus Celsius, para a substância água. Diferentes substâncias têm temperaturas de fusão diferentes, tá?
Então, para a substância água, o gelo funde, o gelo derrete a 0 graus Celsius, tá? Bom, e o que é o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição? É o processo de passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Então, coloquei aqui uma outra fotinha, uma outra figurinha, tá? Para mostrar para vocês, ó. A água fervendo, a água ela vai virar vapor, né? E o vapor pode ser canalizado aqui, ó. Então, se eu colocar um termômetro para medir a temperatura desta água que está fervendo, quando ela entra em ebulição, ou seja, quando acontece a passagem do líquido para o gasoso, essa passagem, esta temperatura que vai ser marcada por este termômetro vai ser de 100 graus Celsius, tá? Então, para o gelo é de 0 graus Celsius, para a água é de 100 graus Celsius. O gelo funde a 0 graus, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Só que olha só que bacana, você tá vendo que eu tô expressando esses valores em graus Celsius? Por quê? Porque eu tô usando como referência a escala Celsius. Mas será que só existe a escala Celsius? Ou será que existem outros tipos de escala, tá? Bom, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês copiem essa parte do resumo do caderno. O que é ponto de fusão? O que é ponto de ebulição, tá? E pesquisem sobre diferentes escalas de temperatura. Um abraço, gente. Até a próxima aula.